Oi, pessoal, boa tarde. Hoje nós estamos em português, texto e contexto, página 13. Eu vou começar falando aqui sobre o gênero textual debate. Quero ler e comentar algumas questões com vocês sobre esse gênero textual e depois falar sobre os exercícios. Talvez vocês escutem um barulhinho ao fundo dessa gravação. Hoje o meu vizinho está treinando saxofone e alguns outros instrumentos bem no horário da minha gravação. Mas não tem problema, porque é uma música bem agradável. Então vamos lá, vamos fingir que faz parte. Fundo sonoro. Pessoal, na página 13, em texto e em contexto, nossa apostila de português, nos diz o seguinte: em vários lugares expressamos nossas opiniões, sentimentos e desejos. Em casa, na escola, numa reunião de amigos, enfim. São muitos os ambientes que possibilitam diversas situações de comunicação que nos permitem realizar uma discussão. E nessas situações, conhecemos ideias semelhantes e também opostas às nossas. Você já pensou se todas as pessoas tivessem a mesma opinião sobre determinado assunto? Certamente não haveria graça nenhuma, pois é por meio da troca de experiências que expandimos os nossos conhecimentos e criamos opiniões próprias. O gênero textual debate possibilita essa troca de opiniões e manifesta-se de forma espontânea por meio da fala e da argumentação. Ademais, ele permite-nos expor livremente nossas ideias, e isso exige que respeitamos as opiniões das outras pessoas. A linguagem utilizada nesse gênero poderá ser formal ou informal, dependendo da situação. Uma outra característica do debate é a participação de um mediador, o qual desempenha a função de organizar o tempo de duração das falas dos participantes, atribuindo-lhes o direito da réplica e tréplica. Mas lembre-se sempre de que debater não significa brigar. Ao contrário, discordar da ideia do outro é uma oportunidade para praticar a educação e o respeito. Desse modo, crescemos com as outras pessoas e ajudamos o crescimento delas também. Então, aqui embaixo, eu já estou na página 14, diz exatamente o que eu queria dizer lá no começo. Pessoal, um debate não quer dizer uma discussão, briga. É uma discussão de ideias, é uma troca de opinião. Então, esse texto nos diz o quê? A lei do gênero textual debate, explicando o que é, né, o que significa, nos diz que é saudável e é importante essa troca de opinião, porque assim nós conseguimos construir a nossa própria opinião, ouvindo as ideias. Uma forma de debate muito comum e muito vista também são os debates políticos. Geralmente, quando são vésperas de eleição, né, os políticos, os candidatos vão à televisão e participam de debate. O que acontece lá? O mediador pega um tema e pede para cada um falar sobre suas propostas dentro desse tema. Por exemplo, eu tenho o candidato João e eu tenho o candidato Pedro. E aí o mediador pega o tema natureza, meio ambiente, e ele vai falar dentro das suas propostas, cada um vai falar a sua, né? O que ele acha importante de fazer em relação ao meio ambiente, se ele for eleito, o que ele vai fazer, suas melhorias, e aí acontece essa troca. Então, visto o que é debate, eu dei o exemplo aqui do político, mas existem vários outros, tá bom, pessoal? Vem os exercícios de fixação. Os exercícios de fixação são respostas pessoais. Você vai responder aqui, ó, sobre você, se você já viu, o que você acha de importante, qual ideia você defenderia e qual você discordaria em um debate, e assim por diante. Aqui, página 15, eu já chego em Você é o Autor, e eu tenho um texto, A Boa Escola. Esse texto aqui, ele é um texto de ponto de vista. Então, ó, nos diz o seguinte: o texto a seguir é um artigo de opinião. Nesse gênero textual, o autor expõe
o que pensa sobre determinado assunto e utiliza argumentos convincentes para fazer o leitor concordar com seu ponto de vista. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto e, de acordo com o seu ponto de vista, sobre o que você acha, você vai falar se concorda ou não com o que esse texto nos diz. Ó, o texto termina aqui na 17. Tudo bem? Termina aqui na 17. E antes dos exercícios, tem o texto 2, que é esse texto da Emília. Depois, chegamos aos exercícios, que é a análise e reflexão do texto, mas na verdade são 2 textos, porque tinha o primeiro e depois o segundo da Emília. E aí você vai responder a 25, 26, 27, 28, até a 33. É relacionada aos textos anteriores. No exercício de fixação, é uma revisãozinha básica sobre sinônimos e antônimos. Em outras ocasiões, vimos que sinônimo é uma palavra que possui sentido parecido com o de outra palavra, e antônimo é a palavra que tem um significado oposto ao de outra. Agora que esses conceitos foram relembrados, escreva o sinônimo e o antônimo das palavras a seguir, de acordo com o sentido delas no texto. Então, aqui eu tenho o quadrinho para completar, frases para reescrever, e iremos parar aqui, ó, na página 22. Esse Você é o Autor, número 36, não é para ser realizado agora. Vai ficar para a próxima aula. Nós iremos parar aqui, ó, letra E. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar. Beijo, beijo e tchau, tchau.